Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de primeiramente te convidar para que você acesse o nosso novo site falando a respeito de implantes, falando a respeito dos implantes dentários. O nosso site é um site novo, a gente está procurando colocar ali bastante informação a respeito de tudo dos implantes dentários, todos os tipos de informação que as pessoas precisam saber, tá? A gente está com esse trabalho novo, tem muita coisa legal, lógico que está no início o trabalho. Com o passar do tempo a gente vai alimentar com muito mais informações, tá? Mas é um trabalho que a gente está fazendo com muito carinho, tá? Porque a gente sabe que existem pessoas que preferem ler até do que assistir vídeos, né? E tem pessoas que também gostam dos vídeos e também gostam de fazer uma boa leitura a respeito do assunto. Então a gente teve essa iniciativa, a gente está fazendo. Provavelmente o link está aparecendo aqui para você, tá? Para você acessar lá depois, dar uma conferida. E se você puder, por gentileza, me dar o seu feedback. Pode falar o que você gostou, se não gostou, se de repente tem alguma sugestão para me dar, pode fazer crítica, eu estou aberto a tudo aqui, tá bom? Quero que você vá lá, então estou te convidando para você ver como é que tá e depois você me fala se ficou bom ou não, tá bom? Vamos falar então hoje um pouquinho a respeito de perguntas que você tem que fazer ao profissional, ao seu dentista, quando você está iniciando nenhum tratamento com implantes dentários. Eu já falei muito em outros vídeos que é importante que o paciente ele pergunte ao dentista todas as dúvidas que ele tem na cabeça. Pergunte, porque a pergunta ela vai te gerar uma confiança ou não maior no profissional que você está conversando. Você vai sentir desse profissional se o que ele está te falando está te confortando ou não. Se de repente a pessoa, o profissional está te passando uma certa insegurança, isso pode ser já um ponto para que você evite fazer o tratamento com essa pessoa e procure alguma outra pessoa, tá? Então é importante, a informação, ela é uma das coisas mais importantes que existe, o conhecimento. Você perguntando, você tendo a informação, você provavelmente vai ter mais confiança, você vai diminuir o medo que você talvez possa ter, o receio que você tem em fazer determinado tratamento, tá? Não só na parte da implantodontia, na parte da odontologia, mas em tudo. Se você tiver a informação, você consegue se sentir melhor, tá? Se sentir mais seguro para você fazer o que você está pretendendo fazer. Então isso para mim é fundamental, tá? E por um outro lado, se após essas perguntas você não se sentir bem, então aí é um ponto já que você tem para que você tente procurar um outro profissional para você fazer o seu tratamento, tá? Mas isso é fundamental. Se as pessoas fizessem isso, todas as pessoas fizessem isso antes de começar um tratamento de implantes, muito dessas complicações, muito desses problemas que acontecem, tá, nos tratamentos, nessas reclamações que todo mundo coloca aqui embaixo nos comentários, provavelmente, talvez, essas perguntas, essas complicações, esses problemas não existiriam, tá certo? Então vamos lá com a primeira questão que eu acho que você deve perguntar ao seu dentista. Primeira questão. Primeira coisa que você precisa saber: quanto tempo o dentista trabalha com implantes? Não necessariamente você precisa ser direto nessa pergunta. Doutor, quanto tempo você trabalha com implantes? Mas você precisa saber extrair essas questões, tá?
é fundamental você saber. Se você souber quanto tempo ele trabalha com implantes, você já consegue ter uma noção de qual é a experiência que esse profissional tem no tratamento com implantes. Olha só, eu já falei isso mais de uma vez aqui também nos vídeos do canal. Você precisa saber da experiência que ele tem no tratamento que você procura, tá certo? Já falei que tem dentistas que têm experiência em fazer implantes dentários, mas talvez não tenha experiência em fazer tratamentos de caráter mais avançado, como talvez uma cirurgia de levantamento de seio maxilar, de enxertia óssea. Então você precisa saber exatamente quanto tempo ele trabalha com necessariamente com aquele tratamento que você procura, tá? Eu procuro um tratamento com implantes dentários. Não sei se o meu caso é simples, complexo, eu não sei. Ok, então você vai na parte ampla. Doutor, quanto tempo o senhor trabalha com implantes dentários? Essa pergunta vai te trazer como resposta um fator de experiência do profissional, tá? E ela é fundamental que você saiba. A segunda pergunta que eu acho que é importante você saber, você perguntar para o dentista: o meu caso é um caso simples ou o meu caso é um caso complexo? Por que essa pergunta? Porque exatamente você precisa saber se o seu caso é simples ou complexo. Dentistas que têm mais experiência tendem à resolução de casos mais complexos. Pode ter, provavelmente tenham, tá certo? Não necessariamente, mas provavelmente tem mais essa qualidade. Ele vai conseguir resolver casos mais complexos. Casos simples, a maioria dos dentistas tende a resolver. Então é interessante você saber isso. Você saber se o seu caso é um caso simples ou um caso complexo. É um caso complexo, vai precisar fazer enxerto, vai precisar fazer isso, vai precisar fazer aquilo, tal, vai esperar tanto tempo. Então você tem que saber, tá? Pergunte se o seu caso é simples ou complexo, ok? Pergunta 3. Doutor, o senhor está acostumado a resolver, a fazer casos como esse meu? Nesse momento, o dentista ele já tem uma noção já do que ele vai fazer, qual que é o seu caso. Ele já te examinou, ele já viu a sua boca, tá? Às vezes ele já analisou raio-x, tomografia. E aí você vai perguntar, você está acostumado a fazer? O senhor tem trabalhado muito, tem resolvido muito casos como o meu? Veja que você está procurando, você não precisa fazer essa pergunta do jeitinho que eu estou falando palavra por palavra. A ideia é essa, eu estou te passando a ideia da coisa. E aí você vai perguntar da melhor forma possível. Porque se você for muito direto, como eu estou colocando aqui, você às vezes pode trazer uma situação um pouco chata durante a consulta, né? Porque às vezes o profissional vai se sentir talvez um pouco intimidado com essas perguntas, né? Poxa, mas como é que você está perguntando se eu tenho experiência? Como você está perguntando se eu tenho, né? Então, isso pode acontecer. Então, você pegue a ideia que eu estou passando. Não faça palavra por palavra. Monte a sua pergunta de acordo com a ideia que eu estou passando, tá? Então, é interessante você saber se o dentista está acostumado a resolver casos como o que ele está propondo para você, tá? Isso é muito importante. Outra coisa que você pode fazer, outra pergunta que você pode colocar. Você já perguntou se ele está acostumado a fazer casos
como esse que ele está propondo para você. E aí você pode complementar essa pergunta, perguntando para ele se ele pode mostrar algum caso que ele fez parecido com o seu. Por exemplo, de repente você precisa fazer um caso de carga imediata, de um dente que você perdeu. Doutor, você teria fotos aí, você teria para me mostrar do caso, da resolução do caso? Você precisa fazer um protocolo. Você tem fotos de casos de protocolo que você fez para me mostrar? Tá? Isso é legal, porque ele está mostrando grande parte, não sei se grande parte, mas muitos profissionais hoje em dia, eles documentam, porque é importante documentar tudo que faz com fotos, tá? E então eles têm guardado fotos para poder de repente mostrar para os pacientes, se de repente o profissional ele também dá aulas, ele tem para mostrar para os alunos, né? Então isso é uma coisa legal, vai te trazer mais segurança. Você está vendo que o dentista tem fotos de casos parecidos com o seu. E aí você já começa a perceber, já na organização da foto, no tipo de foto que ele está te apresentando, como é que tá, você já tem uma noção. Apesar de você não ser um profissional da área, você vai começar a ter uma noção daquilo que ele está te mostrando, como é que está a foto dele está bem organizada, está desfocada, tem muito sangue, não consigo nem ver o que ele está me mostrando, né? Então, tudo isso já dá para... Tudo isso, essas perguntas vai montando na tua cabeça já o que você pode pensar e esperar daquele profissional, tá? E, claro, te trazendo mais confiança, o intuito é esse, te trazer mais confiança para você fazer o seu tratamento. Outra questão muito importante, talvez a maioria dos pacientes tenha essa dúvida, né? E é uma coisa fundamental para te trazer um pouco de paz, para você ficar um pouco mais tranquilo durante o tratamento, ok? O que o dentista ele faz, como que é o protocolo dele para que você não sinta dor durante o procedimento dos implantes. Qual é a conduta? Qual que é a conduta? Como que ele gerencia esse processo de dor durante o procedimento de cirurgia, de instalação, até de todo o tratamento com implantes? Qual que é a conduta dele? Claro que falar que ele vai anestesiar, todo mundo vai anestesiar, né? Mas eu já falei também aqui nos vídeos que nós temos anestésicos mais apropriados para poder fazer cirurgias, tá? Que se eu usar o anestésico, vamos colocar assim, que é comumente utilizado na clínica geral, talvez ele não tenha tanto efeito quando a gente vai fazer uma cirurgia, tá? Ele não vai ter o efeito que vai ter um anestésico que é mais, digamos assim, mais voltado para uma cirurgia, tá? Então, isso é muito interessante, de saber, olha, você vai ser medicado antes, você vai ser medicado depois, a gente vai entrar com a medicação assim, assim, assado, essa medicação ela é assim, ela age dessa maneira, esse anestésico é desse jeito, eu vou estar acompanhando você. Tudo isso é muito importante. Todo mundo tem medo, tem receio de sentir dor, tá? Então, isso é muito importante você saber. Se ele conseguir te explicar direitinho, de uma forma que ele consiga transmitir confiança para você, você vai para essa cirurgia, você vai para esse tratamento muito mais aliviado, tá? Então é importante também você saber a respeito de como é o procedimento do gerenciamento da dor durante o tratamento com implantes. Outra coisa que eu considero importante, é um detalhe, mas eu considero importante. Doutor,
eu tenho acesso ao Senhor após o meu tratamento de cirurgia, após eu realizar minha cirurgia, porque a gente sabe que toda cirurgia, seja de dente, seja de qualquer coisa que você vai fazer, toda vez que você causa um ferimento, um trauma, né, e a cirurgia ela causa uma ferida cirúrgica, toda vez que isso acontece é normal ter dor, é normal ter dor. Só que nós temos maneira de combater essa dor. Nós conseguimos combater essa dor. Nós temos anestésicos, nós temos anti-inflamatórios, nós temos analgésicos, nós temos excelentes drogas hoje em dia no mercado para a gente poder administrar para o nosso paciente e esses pacientes não sentirem dor. Então, é fundamental você ter o contato do teu dentista, porque às vezes você não está nem com dor, mas às vezes aconteceu alguma coisa no pós-operatório que você está com alguma dúvida. Doutor, eu estou com uma linha aqui que parece que soltou e eu não sei se de repente abrir um pouquinho a ferida ou não. Doutor, eu estou com um lugar aqui, não está doendo, mas tem um lugarzinho aqui que está me incomodando um pouco. Doutor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Às vezes é natural, porque toda vez que a gente faz uma cirurgia, eu pelo menos tenho o hábito de orientar o paciente antes, eu já falo o que vai acontecer, como vai acontecer. E depois no dia da cirurgia eu repasso todas essas orientações, mas é normal, porque às vezes as pessoas elas estão um pouco nervosas e elas escutam o que eu estou falando, mas elas não prestam atenção e acabam por esquecer. E aí depois a dúvida vem logo após a cirurgia, um dia depois, 2 dias depois, né? Então é importante que você tenha o contato, você tenha o celular, o WhatsApp do dentista, para você entrar em contato com ele. Tá acontecendo isso. Porque às vezes, pessoal, vem acontecer alguma coisinha tão boba que é fácil de resolver. Só que se deixar, se você for voltar só depois de 7, 10 dias para você tirar os pontos, às vezes isso já pode ter gerado uma complicação, né? E eu falo que o quanto antes a gente consegue intervir, a gente consegue resolver melhor. Então é importante ter o contato de quem participou do dentista que fez a sua cirurgia. Pergunte se você vai ter acesso a isso, para que você também se sinta mais amparado, né? Para que você se sinta mais confortável. Não, qualquer coisa eu ligo para ele, eu passo um WhatsApp, a gente conversa. Se eu achar que esse inchado que está na minha cara aqui está muito grande, faz uma foto, manda para o dentista analisa, tá? É importante que você tenha o contato do dentista que fez a tua cirurgia. Pergunte isso para ele também. Outra coisa sumariamente importante. Doutor, em caso de perda de implante, qual é a sua filosofia, qual é a filosofia da clínica quando isso acontece? Se vocês procurarem aqui nos comentários, tem um monte de pergunta falando a respeito disso, tá? Eu perdi o implante, e agora, o que eu faço? Fui na clínica, o dentista falou que não vai fazer nada. Fui na outra clínica falou que ele vai esperar não sei o quê. Foi na outra clínica, ele falou que ele vai ver. O que tem que ser feito nesses casos? Todo mundo sabe, se você já me acompanha há algum tempo, assiste aos meus vídeos, você sabe que eu já falei a respeito disso. Implante não é 100%. É um tratamento com uma taxa de sucesso altíssima, acima de 97% de sucesso. É raro a gente ter essa porcentagem de sucesso em tratamentos, principalmente de saúde, tá? Só que não é 100%. As pessoas perdem sim implantes. Eu já fiz vídeo falando a respeito disso,
tá? Você pode procurar, que eu tenho aqui no canal vídeos falando a respeito disso. Então, você sabe que pode acontecer de você perder o seu implante. E isso é uma dúvida muito grande. Só que as pessoas só param para pensar depois que acontece. Isso é uma coisa que seria muito bem colocada antes do tratamento. Se acontecer, qual é a filosofia sua? Qual é a filosofia da clínica, caso eu perca meu implante? Tá? Isso é importante você saber também. Cada lugar vai ter um tipo de conduta. Cada profissional tem um tipo de conduta. Cada clínica vai ter um tipo de conduta. Precisa saber qual é o tipo de conduta da clínica ou do dentista que você está fazendo o seu tratamento. Outra coisa também que eu percebo que acontece. As pessoas às vezes não gostam da resolução final do tratamento. Ah, meu dente ficou grande, meu dente ficou escuro, meu dente ficou feio, não gostei. A prótese ficou feia. Isso também é importante você saber. Doutor, caso o meu dente, eu não fique satisfeita com o meu dente, sei lá, por alguma razão eu não gosto do tratamento. Como seria resolvido numa situação dessa? Eu também falo aqui, a gente durante, os profissionais, os dentistas, quando vão fazer um tratamento, muitas pessoas têm algumas limitações. Não adianta você chegar aqui para mim, como já aconteceu uma vez, uma moça falando que ela queria ficar com o sorriso da amiga dela. Não tinha, era genética diferente, era tipo facial diferente, sorriso diferente completamente. Não tinha como. Não existe isso. Eu fazer uma pessoa ter o sorriso da outra. Cada um é único, né? Se a pessoa de repente tiver um biotipo, alguma coisa parecida, pode até ser, mas não venha pensando que vai dar para fazer isso, né? Então a gente tem que controlar nossas expectativas. E durante o tratamento também, quando é confeccionada uma prótese, quando é confeccionado um dente de porcelana e tudo mais, são feitas provas. E as provas são feitas exatamente para a gente tentar moldar. Para a gente tentar ver, olha, algumas coisas dá para ser melhorada durante a prova, outras não. As que não dão para ser melhorada, talvez tem muito a ver porque o paciente tem alguma limitação ali que não dá para fazer nada melhor, tá? Eu não consigo pegar um paciente, às vezes, que tem o queixo um pouquinho avançado e consertar o sorriso dele deixando certinho, tá? Isso é um caso cirúrgico, não dá para eu fazer mexendo numa prótese, tá? Então eu falo, alguns pacientes têm algumas limitações, isso tem que ser visto no começo do tratamento para que vocês não criem uma falsa expectativa, né? Não se alimentem dessa expectativa que não dá para ser dada para vocês. Então isso é muito importante também saber. Então você tem que ver, tá? Num caso desse, se não gostar, o que vai acontecer? Tá? Tem que ver isso direitinho. Em alguns casos, você tem que ver isso durante a prova. Tá? Por exemplo, na minha clínica eu estou fazendo um protocolo, uma dentadura, eu faço prova em cera dos dentes. Ali você vai ver como vai ficar o seu sorriso, como vai ficar os seus dentes, o encaixe dos seus dentes, tudo. Se eu termino essa peça, eu acabei o tratamento. E eu deixo muito claro isso para o paciente. Se eu terminei a peça e ele me aprovou o sorriso dele na cera, se eu tiver que repetir, aí eu vou ter que cobrar de novo. Porque é outro tratamento que eu vou fazer, o tratamento de novo. Então o meu paciente já sabe disso, mas o duro é que às vezes isso não é conversado e aí o paciente se sente traído no final do tratamento, tá? Então tem que ser visto isso, você tem que prestar atenção em todas as provas e você falar se você está gostando ou não. Se você não está gostando, então você já fala, olha, não estou gostando, não gostei da cor desse dente, dá para mudar? Porque enquanto ele não terminar, dá para mudar. Depois que terminou, aí é o problema, tá? Aí é um problema. Então, preste bastante atenção, mas pergunte, num caso desse, como que vai ser feito.
Não espere que o colega, que o dentista vá fazer um novo tratamento para você, sem te cobrar nada, tá? Durante o tratamento são feitas provas. Essas provas são feitas para que você aprove os passos. Se você aprovou todos os passos, ele vai concluir e aí acabou. Ah, mas o meu dentista não fez provas, não me perguntou nada. Aí você vai ter que ver com ele, então. Tá? Para alguns lugares, essa pergunta é fundamental. Tá? Para lugares que que o profissional faz as provas e é perguntado e é visto, provavelmente você não vai ter esse problema. E por final, a última pergunta é: depois do meu tratamento, que eu terminei o tratamento, já fiz o implante, já fiz a prótese, acabou. Como que é o acompanhamento desse tratamento? Eu vou ter que voltar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou voltar de quanto em quanto tempo? O que eu vou ter que fazer para cuidar desses implantes? Tá? Por quê? Se você fizer implante, você virar as costas e você não voltar mais ao consultório, a tua chance de perder esse tratamento ela é gigante, tá? Você já perdeu o teu dente, você vai perder teu implante. Só que é o que eu falo, o dente Deus te deu, de graça. O implante você pagou, tá? Então, dê valor aos seus implantes. Pergunte como que é feito o controle pós-operatório. Eu volto de quanto em quanto tempo? Eu vou fazer e eu vou voltar e vai ser feito o quê? Vai ser feito um raio-x, vai ser feita uma limpeza, o quê? Quanto que eu vou gastar? Pergunte, pessoal. Isso é importante vocês saberem, tá? Porque se você fizer implante e não cuidar, você vai perder teu implante, tá? Então, fiquem atentos com essa questão também. Pessoal, um vídeo muito importante, sei que ficou longo, mas quem está interessado em fazer um tratamento de implantes, esse vídeo é essencial que você veja. Você vai diminuir as suas chances de problemas. Mais uma vez, eu passei para vocês aqui a ideia das perguntas. Não necessariamente você vai perguntar do jeito com as minhas palavras. Você vai perguntar isso de uma melhor forma possível, de uma forma com que você não esteja ofendendo o profissional, que a intenção não é essa. Durante uma conversa, de uma consulta, você faz as suas perguntas, direciona as suas perguntas, né? Mostra que, fala, doutor, eu tenho muita dúvida, então eu gostaria de saber algumas coisas a respeito do meu tratamento, até para eu ficar mais confiante. A pessoa vai entender, entendeu? A pessoa vai entender. Então, converse, pergunte. Eu tenho certeza que essas perguntas vão ser, se você souber tudo isso que eu estou te passando aqui hoje, você vai conseguir fazer o seu tratamento de uma forma muito mais tranquila, tá? Então, aproveite isso. Eu espero que esse vídeo possa ter sido útil para você. Se você achar que esse vídeo possa ser importante para outras pessoas, eu peço que você compartilhe esse vídeo, tá? A gente, lembrando que a gente fez o nosso e-book, que ele vai muito pautado nessas questões, tá? O link, se você estiver interessado, ele está aqui na descrição do vídeo, tá? Nosso novo site, mais uma vez, se você estiver interessado, www.implantedentário.net.br. Vai ter bastante informação legal lá também para você poder estar acessando e compartilhando com as pessoas que você acha que você deve. Tá bom? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.